Fala pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um programa do Segurança Digital aqui na Jovem Pan. E hoje o meu convidado é muito especial. Vou fazer uma breve introdução aqui do meu convidado antes de chamá-lo. Ele é graduado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, sócio da CNK Advogados, escritório de advocacia que atua na área de Direito Digital, proteção de dados, cibersegurança e compliance. Também é DPO no Esporte Clube Corinthians e na Sparco. Seja muito bem-vindo, Walter Causa Neto, ao nosso programa. Muito obrigado, Fernando. É uma honra. Obrigado pelo convite. Vamos bater um papo aí para trazer alguns insights aí para o pessoal que gosta dessa nossa área. Com certeza, com certeza. E Causa, deixa eu, pra gente começar aqui o nosso bate-papo, antes de a gente entrar aqui, que eu sei que muita gente tá curiosa para saber um pouquinho mais desse mundo do futebol, um pouquinho mais do dia a dia do Corinthians, mas eu queria iniciar um pouquinho sobre a parte do direito digital, né? Queria que tu explicasse para nós, trouxesse para nós quais são os desafios hoje do direito digital em meio a tantas novas tecnologias, aos avanços da tecnologia, com inteligência artificial, internet das coisas. Como é que hoje se comporta esse cenário do direito digital aqui no Brasil? Bom, Fernando, sem querer chover muito no molhado, ficar falando que a pandemia foi um catalisador, mas é um fato, né? Eu trabalho com direito digital desde 2006. Comecei em 2006 com a necessidade de quebra de sigilo telemático. Na verdade, eu precisava descobrir quem era o titular de um determinado Hotmail que estava fazendo ameaças para o presidente de uma multinacional aqui no Brasil e copiando jornais. E naquela época, 2006, processo físico, a coisa ainda era muito incipiente. Então, era mais fácil, do ponto de vista tecnológico, descobrir o IP, mas depois a gente precisava confirmar judicialmente. Mas, ao mesmo tempo, existia uma imaturidade do judiciário absurda, né? Na verdade, o judiciário não conhecia a matéria. E aí, com o passar do tempo, a coisa vai se estruturando, a sociedade vai mergulhando no ambiente digital, até que vem a pandemia, e eu gosto muito de usar o exemplo da minha mãe. Minha mãe é uma pessoa que nunca usaria banco, e atualmente, banco no aplicativo, no celular, e atualmente, depois da pandemia, ela é usuária contínua de banco, de e-commerce, etc. Então, assim, isso tudo fez com que a sociedade fizesse migrar para dentro do ambiente digital os nossos trabalhos, as nossas compras. Isso fez com que migrasse, né, para dentro do ambiente virtual o nosso estudo, o nosso trabalho, as nossas relações com amigos, com familiares, né, até relações amorosas, tudo isso migrando para o ambiente digital. E o que não é o direito, senão resolver os conflitos sociais. E uma vez que a sociedade está convivendo mais no ambiente digital, né, o direito precisa ter um olhar para o ambiente digital para conseguir resolver os conflitos que surgem. São conflitos com muitas particularidades, né, muito diferente do que a gente via no ambiente físico. Então, quando você fala principalmente de hoje em dia, com um uso mais corriqueiro, né, até de inteligências artificiais aí, generativas, coisas nesse sentido, é um desafio muito grande. Né? A advocacia, ela é uma profissão conservadora por natureza, né? O advogado ele é mais conservador por natureza, e ele precisa começar a lidar com coleta técnica de prova digital, ele precisa começar a lidar, né, com perícias aí de metadados. Então, assim, é um momento de transformação da advocacia. Eu ouso até estimar que no futuro nem vai existir a área do ambiente do direito digital, porque, na verdade, todo o direito tende a ser digital. Mas então, é uma época aí de bastante transformação, em que os advogados estão começando, eu estou nisso há muitos anos já, mas que os advogados começaram a olhar para a necessidade de uso de inteligência artificial para fazer, né, aí um tratamento dos dados dos processos, para você conseguir usar como jurimetria, entender como cada tribunal está julgando, para você ter insights, para você realmente solucionar o caso de um cliente com visões que você não teria, porque assim, a gente acaba tomando decisões na advocacia baseado na nossa experiência e no nosso estudo. Quando você usa uma IA generativa, você tem insights externos, você está podendo usar uma gama muito maior de informação. Então, assim, é um momento de bastante desafio mesmo. E assim, para eu dizer quais são os principais desafios, eu acho que é criar uma fluência da advocacia no ambiente digital. Eu acho que o advogado precisa entender de tecnologia hoje, necessariamente.
E do ponto de vista de legislação, eu acho que a gente pode pensar que tem que existir um entendimento de que não dá mais para a gente viver o processo legislativo, que é muito demorado, porque a tecnologia evolui dia a dia. Né? Quando você leva aí 2, 3 anos para aprovar uma lei, o dia que ela sai, ela já está completamente obsoleta em relação à tecnologia para a qual ela Totalmente foi defasada. pensada. Exato. Exatamente, absolutamente defasada. Exatamente, exatamente. E dentro desse avanço todo tecnológico, por assim dizer, a gente também teve alguns pontos importantes, alguns marcos importantes, né? Que foi, por exemplo, a criação do Marco Civil da Internet, que a gente teve, e também da recente Lei Geral de Proteção de Dados, né? Como que isso também se adapta ao mercado, como é que o mercado recebe isso, como é que o próprio direito digital, enfim, o direito como um todo também trabalha e enxerga essas legislações novas. O Marco Civil, ele realmente veio para tentar colocar ali alguma luz no ambiente que estava completamente à margem, né, do nosso sistema jurídico. Uhum. É muito importante, ele traz pontos bem interessantes. E até uma recomendação que eu faço para os advogados é sempre revisitar o Marco Civil, porque conforme a tecnologia vai avançando, você tem novas aplicações para os artigos que estão ali. Né? Com Você certeza. consegue encaixar muita coisa do que está ali em inteligência artificial, você consegue encaixar muita coisa que está ali em cibersegurança, por exemplo. Então, Uhum. realmente, o Marco Civil veio para ajudar. Eu tenho algumas ressalvas, particularmente com o Marco Civil, na proteção que ele dá, exacerbada às vezes, para as plataformas. Eu acho que a gente teria que ter um Uhum. regramento um pouco diferente nisso, mas talvez por jurisprudência, eu não penso em ficar fazendo muita lei nesse sentido. Bom, e a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem num sentido muito importante de trazer um olhar da sociedade, porque realmente hoje acaba sendo um dos combustíveis para o crime, né? O crime organizado migrou para o crime cibernético, né? Total. E que é baseado nos dados. Então, assim, todos os golpes eles vão ter ou na isca ou na vítima, né, o uso de dados. E a partir do momento que você tem, né, como eu disse, uma transformação digital mais acelerada por conta da pandemia, que todo mundo já tem os seus dados todos inseridos em plataforma, todo mundo usa muito plataforma. Não existe uma educação digital robusta no Brasil. Né? A gente não tem o letramento digital das crianças ainda. Então as pessoas clicam com muita facilidade em link, elas caem com muita facilidade em golpe. E quando vem a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem no sentido de obrigar as empresas, as instituições, os órgãos governamentais a olharem para o movimento do tratamento de dados com um cuidado especial. Muitas empresas ainda não entenderam isso. Né? Você, quando Uhum. recebe o dado do titular, que antigamente ele passava a fazer parte do ativo da empresa, né? Carteira de cliente era uma coisa negociável antigamente, hoje é inconcebível isso. Mas quando você recebe os dados do titular, o Uhum. titular está te emprestando aqueles dados para você executar uma tarefa específica e ao final você eliminar, devolver, seja o que for. E Uhum. assim, o cuidado que você tem que ter ao longo do processo é muito grande. Então a empresa hoje que não entendeu que precisa ter uma estrutura segura de tratamento de dados, tem que fazer uma adequação real, com mapeamento, com criação de políticas que sejam políticas bem objetivas e funcionais, com revisão dos protocolos de segurança e principalmente com treinamento de equipe. Né? Você tem que ter sua Sem equipe dúvida. muito conscientizada sobre os elementos aí que compõem a Lei Geral de Proteção de Dados. Sem dúvida, eu acho que tu trouxe, enfim, alguns pontos aqui que a gente vai desmembrar ao longo da nossa conversa, mas um que eu queria trazer nesse momento, causa, que eu acho que é importante, é como que hoje a própria LGPD, né, garante essa segurança dos dados pessoais para os clientes e também para o cidadão, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela faz com que as empresas tenham que revisitar os processos de tratamento de dados. Quando a gente fala em tratamento, até porque tem pessoas que estão ouvindo a gente que não conhecem muito da área, é desde a coleta, o uso, o compartilhamento, a exclusão, tudo que você faz com dados está dentro da ideia de tratamento. Né? Uhum. Então, assim, quando a lei chega, ela foi promulgada, né? Ela foi uma lei de 2018, promulgada em 2020, que entrou em vigor efetivamente em 2020, desculpa, e ela faz com que você olhe com mais cuidado para o tratamento de dados. Em Uhum. função disso, você tem que tomar os cuidados para que o seu usuário realmente tenha o titular, que é o titular, ele tem o dado dele realmente tratado,
de forma adequada, de forma segura, e você precisa também fazer com que exista um movimento ali ou de conscientização ou de campanha para que o próprio usuário passe também a agir de forma segura, né? Sim, não é só uma, não é uma, é uma responsabilidade mútua, né, por assim dizer. Quer dizer, a responsabilidade é da empresa, mas também o próprio usuário ali, o dono do dado, a pessoa física no caso, o cliente, ele também tem os seus deveres, por assim dizer, os seus cuidados, porque também Os fica naquela cuidados, né? dicotomia, né, cara, como é que eu peço a exclusão dos dados para a empresa? Não, se ela não excluir, eu vou lá e vou processar, e fica naquela guerra infinita, e também tem a empresa que fala assim, não, mas eu não vou me adequar que não precisa, não tenho tamanho suficiente para isso. Então fica também nessa guerra aqui que a gente acompanha no nosso dia a dia, né? Você está me trazendo aí dois temas de pesadelos que eu tenho. O primeiro Bom, deles é a história do usuário, né, precisar estar ciente. O que acontece, por exemplo, quando a gente fala em plataformas de e-commerce, plataforma de venda de ingresso, por exemplo, não só do uhum, futebol, mas ingresso aí do entretenimento, muitas vezes o usuário ele acaba entrando em sites falsos ou em links falsos e ele mesmo fornece login e senha dele. E aí, uhum, muitas vezes, esse login e senha ele usa em diversas plataformas, em diversos aplicativos. E hoje a gente sabe, tem um spray de senha. Uma vez que ele joga lá o login e senha dele bate em algum lugar, ele começa a ser validado pelos robôs em tudo quanto é uhum, lugar, entrando em listas, e aí depois ele vai dizer para a plataforma lá na frente, ou para o aplicativo lá na frente, para o fornecedor lá na frente, olha, você vazou os meus dados. Então, assim, se não é uma empresa que está, uma instituição muito segura no que está fazendo, ela vai ficar em dúvida se os dados vazaram ou não mesmo, e isso pode gerar um exato. impacto terrível, né? Então, isso é um dos Uhum. pontos. O outro ponto que você falou, assim, empresa que acha que a lei não vai pegar. Isso daí também é chover no molhado, temporal no molhado. Né? Mas assim, o que eu tenho sentido, que me deixa mais feliz? A autorregulamentação de mercado. O que eu Uhum. tenho visto? Eu faço processos de adequação, né? E tenho feito até para escritórios de advocacia, por incrível que pareça. Mas por quê? Porque os clientes estão começando a exigir que os seus fornecedores de serviço estejam adequados. Isso é Exato. natural, porque como é uma lei, né, de compliance, uma lei de adequação, se a minha estrutura, o meu perímetro está seguro, mas eu contrato alguém, por exemplo, eu contrato um contador que não tem um perímetro seguro e eu compartilho dados com ele, eu tenho ali uma vulnerabilidade. Então, é Uhum. natural que as empresas maiores que estão adequadas comecem a exigir dos seus prestadores de serviço, dos seus fornecedores de serviço, que também estejam adequados. Então, por mais que você não tenha hoje multas significativas aplicadas aí pela NPD, que seria um dos movimentos que faria a sociedade acordar, o brasileiro ele não é proativo, ele é reativo. Então, assim, por mais que não tenha isso, está tendo uma regulamentação de mercado já, né? Com certeza. Um exigindo do outro isso. Eu enxergo muito por aí também, né? Eu acho que hoje quem puxa à frente disso tudo é o próprio mercado, né? Exato. É a própria correlação entre as organizações, né? Então, pô, eu quero ou já me relaciono com a empresa X e ela demanda de mim algumas diretrizes ali de segurança, de privacidade, para eu seguir, para que a gente possa estabelecer essa relação comercial, né? Então eu também enxergo muito por aí. E obviamente, que nem tu comentou, tem a questão ali das aplicações de multas, mas eu pelo menos confesso que eu vejo pouco, né, disso acontecendo. Talvez mais para frente possa surgir. A gente viu casos e de novo casos recentes ali de empresa que vazou, né, que teve dados vazados pela segunda vez em grande quantidade. Quer dizer, precisa também surgir um pouco de punição para que isso não vire festa, né, causa. Exato, Fernando. Mas você sabe que nesse ponto tem uma coisa que me chama um pouco a atenção no que você falou. Você falou uma empresa que está tendo o segundo vazamento de dados que está sendo público, porque muitas empresas têm Uhum, vazamento e a gente não fica sabendo. Mas assim, exato. eu vejo hoje, a minha ótica mudou um pouco, eu vejo hoje a empresa que vai a público, diz que houve o vazamento de dados, sabe o que aconteceu,
tomou as medidas para mitigar, comunicou lá a NPD, os titulares, essa empresa eu vejo às vezes com muito mais maturidade do que muita empresa que nem percebeu que os dados estão vazados, como a gente viu órgãos públicos aí que estão há 6, Exato. 7 meses invadidos e não perceberam, ou mais, empresas que percebem e com medo da repercussão negativa, até por não estarem preparadas, varrem tudo para debaixo do tapete e fingem que nada aconteceu. Então, empresas Exato. que vêm assim a público, me parece, assim, a menos que ela tenha vindo a público, né, pelo próprio titular reclamando, mas quando ela vem espontaneamente a público, eu já olho essa empresa com um olhar mais respeitador. Falei, esses caras aí, eles sabem o que eles estão fazendo. Yeah. Porque Não, invadir, concordo. sempre vão invadir, né? O Concordo, incidente cibernético exatamente. ele é inevitável. Né? Exato, não tem, né, de novo, né, chovendo molhado que nem tu diz, né, aquela máxima de tipo, não é se você vai ser invadido, mas quando, e realmente é uma máxima verdadeira, infelizmente, e aí a gente tem que estar preparado, e eu vejo também que o mercado vem ganhando essa maturidade, né, mas Causa, tu Sim, comentou um ponto ali que eu queria voltar também, que eu achei, que eu acho super importante a gente trazer aqui para conversa, sobre a adequação, né? Que tu falou que tu ajuda, inclusive, alguns escritórios na conformidade também com relação à LGPD. Como que tu enxerga? Porque eu entendo assim, né? Eu sou uma empresa de um tamanho, o Corinthians ou a empresa X é de um outro tamanho. Como que é essa adequação para empresas de diferentes tamanhos, diferentes responsabilidades hoje no dia a dia? olha, isso é um ambiente, Fernando, que não tem monotonia nem tédio, eu vou te falar. Eu já Exato. peguei projetos muito grandes de empresas de tecnologia e que foram projetos muito simples, porque a empresa já tinha processos muito bem controlados. Eu Uhum. já peguei escritório de advocacia pequeno que mal eu consegui concluir o projeto pela resistência das pessoas. Então não tem muito a ver com a estrutura em si, mas com a maturidade. Eu estou terminando agora Interessante. um projeto de adequação de uma multinacional, que é uma empresa europeia, naquela que as pessoas andam de colete e atravessam só em cima da faixa. É muito simples fazer, porque quando você cria um regramento, as pessoas já estão acostumadas a obedecer, né, a seguir as regras criadas. E às vezes, quando você tem uma empresa menor, mas que cresceu ali, né, numa visão mais caseira, mais o dono da empresa é a empresa, e aí você tem muita resistência. Então, assim, é um Exato. processo que ele precisa revisitar os processos internos da empresa. Então, eu preciso Uhum. entender o que os caras usam de dados, como é que esses dados chegam, o que eles fazem, como eles armazenam, com quem eles compartilham. É o primeiro ponto. E às vezes, numa empresa mais. Porque a ideia é, um Corinthians é mais difícil, por exemplo, do que uma papelaria da esquina. Nem sempre, porque às vezes o Corinthians, e é o caso, já tem uma estrutura, tanto de infraestrutura de segurança, quanto de processos internos, muito mais robusta do que uma empresa pequena que vai tudo ali meio no caseiro, tudo no Excel, né? Tudo no C2 Sim, pontos. sim, E aí o que acontece? Às vezes um projeto que é muito maior parece mais simples. Não é o caso do Corinthians, a gente vai falar sobre ele, porque é muito complexo. com Mas certeza. os processos de adequação, eles precisam ser feitos e sempre de forma muito personalizada. Não adianta Uhum. você querer criar um padrão, como algumas empresas tentaram, né, fazer uma adequação ali meio por adesão. Isso não existe, porque se você não entender como aquela empresa funciona e qual é o objeto efetivo dela, qual é o negócio dela, você não consegue lidar. Eu costumo falar, né, quando eu faço palestra, que eu não sou o jurídico do não. Ia ser muito fácil falar não, não pode isso, não pode aquilo, é confortável. Só que assim, aí o cara vai continuar fazendo, só que escondido de você, que nem filho. Se você falar não faz, ele vai Exato, fazer escondido. exato. Então, se você falar, ó, faça, mas faça assim, 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 às vezes é mais fácil. É, Então, é. nos processos de adequação, é muito importante você entender o negócio em si, né? Tem que ser Exato. personalizadíssimo. Porque também aquele E negócio, se você fizer uma política de gaveta de 30 páginas, o cara enfia na gaveta e nunca mais vai olhar. Então você nunca não resolveu o mais. problema. Nunca mais. E outra, não só vai colocar na gaveta, como
os próprios colaboradores não vão saber nada, nunca vão ser Exato. conscientizados de nada, né? Então, e eu acho que nessa perspectiva que tu traz, tanto a parte ali do jurídico quanto a parte da segurança da informação, ela caminha muito igual, né? Porque segurança da informação também sempre foi aquela área do não, né? Não pode isso, não pode aquilo, não, isso não pode conectar dessa forma. E a gente vê essa transformação acontecendo porque segurança da informação, assim como o jurídico, eles hoje são um pilar habilitador de desenvolvimento de negócios, né? Não são mais só aquela área técnica propriamente dita, eles são ali importantes para habilitar novos negócios, como a gente está trazendo aqui, né? Então precisa se adequar e entender principalmente qual é a perspectiva, qual é o ambiente de negócio da empresa para poder se adequar ali nessas normas, na questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Exato, exato, né? Falando uma linguagem aí mais de tecnologia, antes o dev só tinha o SEC de e-mail, agora ele tem o jurídico também, né? Mas Exato. assim, brincadeiras à parte, eu costumo falar muito disso, né? A questão não só da proteção de dados, mas vendo a cibersegurança como um todo, hoje, como toda empresa está imersa na tecnologia, você não tem nenhuma empresa hoje que consiga existir efetivamente sem ter um meio eletrônico de pagamento, sem ter um sistema, né? Sem usar banco online, sem usar ali um contato online com fornecedores, com representantes, enfim. As empresas estão imersas nesse ambiente. Então, assim, se a gente não tiver um ambiente multidisciplinar em que você tem o jurídico, que você tem a segurança da informação, que você tem o TI, que você tem a área de negócios e a área de decisão falando a mesma língua e juntos, você não vai Uhum, conseguir uhum. seguir de forma segura. Não adianta você ter uma empresa extremamente robusta e arrojada do ponto de vista de decisão e comercial e ter vulnerabilidades de segurança. Você vai chegar um dia, você vai ter lá um ransomware para lidar e você vai perder É. reputação, vai perder dinheiro. Então tem que estar todo mundo andando de mão dada hoje, né? E perder a empresa, né, às vezes. Então, dependendo da severidade, da gravidade ali da situação, perde a empresa, né? A empresa Eu tive acaba. um índice, Fernando, com o Fábio do Instituto Nacional de Combate ao Cybercrime, né, do Uhum, INCC. Eu estava com ele a semana passada, ele veio com um índice, eu não lembro qual é a fonte exata, mas assim, que das pequenas e médias empresas, as que sofrem um ataque considerável, em 10 meses, 6 em cada 10 fecham. Então, caramba. assim, é grave. A gente É vive um muito grave, né? momento e eu não sei se você já teve a oportunidade de olhar aquele gráfico em tempo real da Gartner, dos ataques, aquilo deixa bem Uhum, claro o que está acontecendo, né? com Então, assim, certeza. tem que ter um olhar para a segurança hoje em dia. Não tem como, a empresa não vai sobreviver sem ter um olhar para a segurança. Né? E como fazer uma provocação aqui também, é um ponto que a gente falou ali atrás, sobre a adequação de pequenas, médias, grandes empresas, que é tudo importante a gente olhar para o ambiente, olhar para o ambiente de negócio, entender como é que é a situação e fazer algo personalizado. Mas existe também a máxima, tanto da pequena empresa, né, que tu falou, que existe muita resistência, principalmente quando ela é mais familiar, né? E minha primeira pergunta é como que se quebra essa resistência, como que tu vem quebrando essa resistência com os teus clientes, enfim, com a tua carteira hoje, e também para grande, quando a grande já tem muito processo, já tá mais arrumadinha, a casa já tá mais bonitinha, chega lá, não, mas eu não preciso, aqui tá tudo certinho, não preciso olhar nada. Como que tu trabalha esses dois cenários, né, de resistência? Um, de achar que não precisa, porque já tá tudo arrumado, e o outro, cara, por tá ali tentando implementar e precisa começar tudo do zero, precisa levantar tudo do zero, e muitas vezes encontra essas resistências, né? O que, que a gente, assim, a minha experiência mostra que normalmente a empresa, quando ela chama um consultor, chama um escritório para fazer a adequação, é porque ela teve uma exigência de algum fornecedor usualmente, ou da filial, ou da sede no exterior. Então ela já tem uma necessidade. Mas aí quando você chega com um projeto, no primeiro momento, você vai ter que fazer uma reunião com a equipe. Eu gosto de criar ali um comitê gestor já na primeira reunião. Assim, vem alguém do RH, alguém do financeiro, alguém do TI, alguém do marketing, né, dependendo da estrutura da empresa. Uhum. E assim, eu sinto uma resistência muito grande no primeiro momento da área de TI, porque fica pensando, putz, o que esse cara vai querer me atrapalhar? A área do marketing também muito resistente nesse sentido, as outras áreas são menos.
Mas ao longo do processo, o que a gente vai mostrando? Que a gente está ali para ajudar. Na verdade, muita coisa que o pessoal de SI, de TI, está tentando implementar há anos e ninguém dá o ouvido necessário, quando a gente começa um projeto desse, começa a revisitar processo, se mostra necessário e a gente consegue ajudar nesse sentido. É a mesma coisa o marketing. O marketing resiste no início, mas quando a gente mostra que ele vai começar a tratar dados que estão mais enxutos, que estão mais atualizados e são mais assertivos, eles também acabam entendendo o projeto. Agora, quando a gente fala com a alta diretoria, que é o maior problema, né, da gente Uhum. fazer um convencimento, tanto na grande estrutura quanto na pequena estrutura, a gente precisa falar em números, né? Porque assim, a diretoria ela está pensando na de fim da empresa e no lucro, sempre. Né? E aí a gente Exato. precisa trazer muitas vezes os números dos impactos negativos. Ou quanto custa um ransomware, ou quanto custa uma perda de reputação, né, o dano reputacional, quanto custa um dia parado, e a gente precisa falar de continuidade de negócio. Né? Se você Exatamente. chega para o gestor de uma empresa e fala, cara, imagina que a gente vai ficar 5 dias sem trabalhar, quanto isso ia custar para você? E aí talvez você consiga amolecer corações ali e Bom, seguir a com o gente teve projeto. E isso o é caso, realmente. o caso do apagão agora cibernético que nós tivemos recentemente exemplifica muito disso, né, causa? Exatamente, ali embora, e ali começa uma reflexão nova, porque ali embora não tenha sido um ataque, né, não tenha sido Exato. nada, tenha sido apenas uma falha, mas assim, que não deixa de ser um incidente, a gente ali consegue ver, né, o impacto. Eu estava vendo um vídeo que estava mostrando o tráfego aéreo nos Estados Unidos antes e depois do incidente. Então, assim, chegou em níveis do 11 de setembro. A malha aeroviária dos Estados Unidos parou. Efetivamente, o quanto custa isso de prejuízo Hum. para as empresas aéreas, para as empresas que precisam dos seus executivos chegando nos compromissos. E assim, uma mera falha ali que poderia ter sido evitada. E o que falta ali, na minha visão? Né? Ali faltou você ter uma estrutura de recomposição da atividade imediata. Né? Porque assim, Exato. isso a gente precisa ter. Quando a gente fala de comitê de resposta a incidentes, as empresas precisam ter um plug and play para continuar o negócio. Né? Tem Uhum, que ter. com E tem que certeza. estar É pronto. olha, o famoso plano de continuidade de negócio, né? Exatamente, E não exatamente. é que nem tu comentou, né? É importante a gente deixar bem claro, não é só um monte de papel escrito ali na gaveta, né? Ele tem que ser escrito, ele tem que ser compreendido e tem que ser treinado constantemente pelas equipes ali que estão. Exatamente. O coração é isso que você falou, tem que ser treinado constantemente. Você tem que fazer tabletop test, você tem que fazer pen test, você tem que fazer treinamento com as equipes. O cara tem que saber o que fazer. É igual tem brigada de incêndio nos prédios, né? Assim, Uhum. tipo, deu problema, cada um tem que saber qual é a sua posição, o que tem que fazer, para quem liga, para onde corre. Isso tem que estar treinado. Se deixar para querer fazer isso a quente no momento que está todo mundo desesperado, não vai funcionar. Não vai, porque no momento de desespero nada funciona, né? Não sabe qual que botão que tu liga, qual a porta de emergência que tu tem que sair, qualquer porta funciona, né? Então, tu tá ali Exato. o famoso, tá no escuro, né? Então, tem que ser E treinado, hoje, né? Fernando, a gente tem um complicador aí, que é a resolução 15 de 2024 da NPD, que Uhum. traz a questão da resposta, na verdade, da comunicação do incidente com dados. Imaginando que esse incidente que a gente está supondo aqui, ele tenha impacto em dados pessoais, a gente, além de tudo que a gente vai ter que lidar, a gente, em 3 dias úteis, a gente vai ter que falar com o titular e com a NPD, dizendo o que aconteceu, o nível de impacto, que dados vazaram, de quais titulares, o que a gente fez para mitigar. Isso já é lei em vigor nossa. Já é lei em vigor e em 3 dias úteis. Eu falo para você, como uma experiência de quem já participou de algumas respostas a incidentes, que assim, a menos que você tenha tudo muito pronto, muito azeitado, é inviável 3 dias úteis. Mas é necessário, porque Com você, certeza. quanto mais tempo tiver à disposição, pior a coisa fica, é uma bola de neve. Né? Isso Não estou para qualquer criticando a empresa, NPT né? nesse sentido. Isso para qualquer Exatamente, empresa. mas é muito difícil você conseguir, em 3 dias úteis, coletar a quantidade de informação técnica, Eu concordo. estruturar isso com um ponto de vista regulatório e conseguir criar comunicação junto com a parte do marketing ou da comunicação da empresa de forma positiva. Também não adianta você sair fazendo estardalhaço no mercado, que você vai ter um dano reputacional enorme. Então, é uma situação bastante delicada.
Eu concordo, 100%. Mas também mostra um pouco da importância de ter essa continuidade, né? Ali um acompanhamento, que seja uma assessoria, uma consultoria, um monitoramento da continuidade da implementação da LGPD, também de mecanismos de segurança, para que isso possa ser habilitado no menor tempo possível, né? Se não em 3, no menor tempo possível ali para ser reportado, né? Exato. E um outro ponto que eu tenho recomendado bastante, e aqui não estou vendendo serviço nem falando de ninguém, porque tem muitos Uhum. competidores no mercado, mas assim, vale a pena que as empresas comecem a olhar para seguro cibernético. É um ponto importante. Porque o Com seguro certeza. cibernético, ele inclusive ajuda a custear toda essa operação de retorno, né, da atividade, de avaliação, de monitoramento. É, Eles têm a pacotes gente muito interessantes. eu conversei na semana retrasada com a Marta aqui da Howden, a gente teve um Referência bate-papo total. excelente, e cara, uma profissional incrível e sabe muito, né? Referência total, Marta. E a gente entrou exatamente nesse ponto, né? A importância também dentro de tudo isso que a gente está conversando, né, causa do acompanhamento do risco, do monitoramento dos riscos, porque é basicamente nessa nesse gap, nesse ensejo que vai ser tratado ali, talvez de forma mais rápida ou não, um incidente, né? Exatamente, exatamente. Eu tive a felicidade de conhecer a Marta pessoalmente a semana passada. Já conhecia bastante do mercado, falo com bastante gente lá na equipe dela, mas conheci ela É, pessoalmente a semana passada. Realmente é uma grande referência e é, traz, né, essa necessidade. Ninguém melhor do que ela para falar do quanto é necessário e benéfico hoje para uma empresa ter um seguro nesse sentido. Que é uma com coisa que o certeza. empresário tradicional não está olhando ainda e nem sabe que existe. Nem sabe exatamente, tá muito incipiente, né? E agora, Causa, como é que tu enxerga a própria adequação da LGPD como um diferencial competitivo para os negócios, né? Putz, muito legal isso que você falou, Fernando. É uma coisa que eu estava tendo uma conversa muito séria com alguns profissionais semana passada, de que, por exemplo, a lei ela já está em vigor desde 2020. Uhum. Eu, sinceramente, não vi até hoje nenhum edital, por exemplo, de licitação que exija que exista uma adequação ou uma forma de maturidade em proteção de dados, É mesmo verdade. para empresas que vão tratar dados que o governo vai fornecer. Então, assim, eu já vejo do lado do governo não existe ainda esse movimento que seria muito importante, né? Que é mais uma forma de regular mercado. É, e, sinceramente, entendo que é hoje fundamental. Por exemplo, um escritório de advocacia, né, que é uma área que nem se imagina tão necessária essa visão, mas assim, um escritório de advocacia que não está adequado, ele não vai conseguir atender empresas de um porte mais estruturado ou empresas que estejam adequadas. Então, é uma regulação, Uhum. que eu falei, uma regulação de mercado. Acho hoje que é sim um diferencial competitivo, falo isso para muitas empresas. Se as empresas começarem a divulgar esses processos, seus processos de adequação, né, com muito cuidado as histórias de que não existe selo, não existe nada disso. Você, para comprovar a efetiva adequação, você vai ter que ter um conjunto de documentos que demonstrem tudo o que você Exato. fez, né? As atas das reuniões, as atas dos treinamentos, um dos pontos cruciais, a gente não falou muito disso aqui, mas assim, fundamental, treinamento e conscientização, porque a pessoa que opera o sistema, ela tem que saber como lidar, ela tem que ter uma maturidade de segurança digital para não ficar clicando nos links maliciosos ali. Então, tem uma questão aí de treinamento muito importante, Uhum. e que você, com esse arcabouço todo, você mostra que sua empresa está adequada, né? E isso sim, eu vejo como um diferencial de mercado enorme. Eu hoje, quando os clientes me mandam para eu revisar algum tipo de contrato, a primeira coisa que eu olho é se tem maturidade de previsão, né, de obrigações de proteção de dados que demonstrariam a maturidade. Confesso para você que eu estava fazendo uma revisão de contrato nesse momento com esse olhar de um Uhum. software e que assim me deixou preocupado, porque é um software que vai tratar dados e que a visão ainda muito, muito incipiente. Eu estava fazendo aqui a adequação e dando mais robustez no contrato nesse momento. Isso me surpreende, Fernando. Às vezes eu vejo clientes que contratam soluções de tecnologia, a hora que eu vou olhar os contratos, não existe um olhar para isso, justo na área de Não tem. tecnologia. Não tem, não tem. E eu vou te falar que é a maioria, né, Causa? Aí a gente entra
nesse ponto que tu comentou, né, do treinamento, da conscientização, que é algo para mim que deveria ser contínuo, né, dentro de todas as organizações. Tem um grande empresário que eu conheço, tive a honra de conhecer, que é o fundador da Vtex, o Mariano, e que ele fala, cara, todo e qualquer funcionário ele tem que ter pelo menos um dia da semana, não é do mês, da semana, só para treinamentos, treinamento de venda, treinamento. Tem que ter, porque aquilo ali é que vai te dar a alta performance da empresa, entendeu? E tendo esse olhar, obviamente, ele fala muito voltado em vendas, mas tendo esse olhar também para a segurança, também para a privacidade, tem que ter ali uma disposição das empresas a, cara, reservar um dia da semana para, cara, fazer treinamentos, fazer conscientização de privacidade, de segurança para todos, né? Não é só para um time ou outro, é para todos, né? Exato. E isso é fundamental hoje, sem a menor dúvida. Né? E É. quando eu falo assim, o pessoal fala, como é que funciona? Quando termina um processo de educação, eu falo, não termina nunca, né? Porque no dia seguinte você troca um funcionário, você vai ter que dar treinamento para ele. No dia seguinte você tem um fornecedor novo, você vai ter que olhar para esse contrato. No dia seguinte você cria um produto ou um serviço novo, você vai precisar olhar para isso. É uma coisa contínua, né? E o É. que você falou em termos de treinamento também fundamental. A cada 6 meses, pelo menos, você tem que dar um treinamento mais robusto, mas no dia a dia você tem que ter pílulas ali de lembranças de que, olha, não faz assim, faz assim. Né? Os sistemas te facilitam, às vezes, de criar alguns pop-ups, de criar microcursos ali de um Uhum. minuto e meio, lembrando alguns conceitos, dando algumas ideias, inclusive trazendo novidades. Porque enquanto a gente está conversando aqui, as fazendas aí do crime organizado digital estão a todo vapor criando A malwares todo. novos, criando coisas novas e que assim o treinamento do ano passado já não serve mais para a segurança desse ano. Exatamente. Eu acho que tu trouxe um ponto também super importante, né, causa que é a continuidade do trabalho. Ele não termina nunca, né? Que nem tu falou, não é um selo ali que tu coloca no site da empresa ou enfim, em algum outro lugar para dizer não estamos adequados. É, cara, um processo contínuo, Exato. porque amanhã, na próxima semana tu pode ter um novo fornecedor, com certeza na próxima semana vai ter o onboard de mais colaboradores, ou o inverso, tu vai fazer um desligamento de tantos colaboradores, isso precisa ser tratado também. Então é um organismo vivo, né? Ele tem que andar junto com o dia a dia da empresa e não pode parar, né? Não é uma, de novo, não é um camalhaço de folha ali que tu escreve e coloca na gaveta. Exato. Você sabe que você falou uma questão também do desligamento, né? Eu falo do onboarding, que eu falo que é o kit de boas-vindas, e o desligamento é o kit de boa sorte. Mas assim, falando sério, a questão das credenciais, eu vi um índice uma vez na IBM, num evento, que me deixou muito preocupado, e aí eu comecei a mudar minha prática a partir dali, de Uhum. que apenas 26% das empresas no mundo caçam as credenciais no dia que elas desligam o funcionário. Eu já cheguei a pegar a estrutura que tinha funcionário que já tinha saído há mais de 7 anos e estava com a Uhum. credencial ativa. Ah, E não é raro, não, viu? Vou te falar que é muito comum. Então, assim, precisa ter esse olhar, é multidisciplinar mesmo a com LGPD, porque ela te certeza. faz olhar para tudo. O RH precisa entender que a LGPD é um grande aliado, É, né, para trazer segurança, para trazer essas coisas, né? exatamente. E aí onde também mora o próprio risco, né? Causa o risco de um incidente cibernético. Não é, muitas vezes não é o hacker tentando atacar a empresa, mas o descuido, a própria falha da empresa nos seus processos, né? Tu falou do desligamento, tem um caso que é emblemático no Brasil, é público, do próprio TJ aqui do Rio Grande do Sul, que teve seus sistemas ali com um monte de dados vazados porque tinham estagiários com credenciais ainda funcionando e já tinham se desligados a isso aí também 5 anos, 6 anos, entendeu? Então, são esses cuidados que precisa se ter, que precisa se mapear, que precisa monitorar constantemente para que não haja esse tipo de incidente, né? Exato, e assim, e é um processo complexo, né? Não existe uma adequação rápida, até porque a gente tem que olhar para tudo isso. Por exemplo, uma coisa que tem acontecido que eu tenho revisitado muito dos processos de adequação que eu fiz no passado é o uso hoje, né, e bastante comum de inteligência artificial generativa dentro das empresas. Quando eu fiz Uhum. lá atrás as políticas de segurança da informação, essa ferramenta não existia dessa forma. Tudo bem, inteligência artificial existe há muito tempo,
né? O Watson está com 10 anos aí de sucesso na área de saúde, a gente tem Uhum. desde 1950 estudos nesse sentido, mas assim, na mesa de cada funcionário é uma coisa de 2 anos para cá. Né? E É. a gente teve aquele episódio da Samsung que faz todo mundo refletir sobre não ficar colocando dado sigiloso, confidencial, ou mesmo dados pessoais, dados sensíveis nos prompts. Né? Coloca lá empresa XPTO, funcionário fulano, mas não põe os dados em si. Né? E assim, só que o ensinar isso depende de você criar uma política nesse sentido. E eu tenho revisitado. Então, como você falou, é um processo contínuo, né? Que não Um acaba, processo realmente não acaba contínuo. nunca. Hoje tem, eu acompanho também empresa e colaborador que coloca. Tem a inteligência agora do Google, né? O Gemini coloca até os documentos, faz o upload do documento e pede para a inteligência fazer o trabalho, né? Quer dizer, até que ponto tu coloca, né, a segurança, a privacidade em risco ali, em xeque, colocando dentro de uma inteligência artificial documentos que daqui a pouco são tratados como confidenciais ou sensíveis da organização para que a própria inteligência possa fazer algum tipo de trabalho, de continuidade ali, né? E às vezes a pessoa acha que fazendo isso ali escondidinha, sem ninguém ver, tá tudo bem, né? E aí eu gosto de falar que um dos conceitos de ética é você fazer escondido o que você faria em público, né? Exatamente. Exatamente. Causa agora todo mundo quer saber. Tu assumiu ali, não sei há quanto tempo tu tá como DPO do Corinthians, mas uma coisa que todo mundo tem curiosidade, todo mundo quer saber é como é que é o dia a dia, a realidade de um grande clube de futebol com essa exposição nacional e internacional que tem o Corinthians, né? Como é que é o desafio de garantir a proteção de dados dos torcedores, dos colaboradores, enfim. Realmente é bastante, foi um projeto bem ousado. Vou contar desde o comecinho da história, Vamos né? lá. Em fevereiro de 21, eu fui contratado para fazer o processo de adequação do Corinthians LGPD. Foi um dos primeiros Uhum. clubes a olhar para isso, né? Mas como tinha havido uma troca de gestão e eles queriam implementar compliance em todos os sentidos, o compliance trouxe a necessidade da proteção de dados, eu participei de uma concorrência, né, e acabei assumindo o projeto. Logo na primeira reunião falaram, você vai ser o DPO? Eu olhei, dei risada e falei, de jeito nenhum. Mas aí comecei a fazer o projeto, um projeto super complexo. O Corinthians, como todos os times aí, né, os clubes de primeira divisão, ele tem uma estrutura monumental. É como se fosse um município, efetivamente. Em termos de Uhum. faturamento, o Corinthians seria o 17º município no Brasil, na frente de muitas capitais. Caramba. Então, assim, e não estou falando isso para engrandecer o meu clube, Uhum. não é isso, estou falando de estrutura mesmo. Então, quando você começa a olhar para uma área de marketing, ela é infinita. Né? A minha primeira reunião com marketing, eu perguntei quantas bases de dados nós temos. Falaram 6. Aí, em uma hora de conversa, a gente já tinha encontrado 16 e hoje eu vou te falar que tem mais de 30. Conhecendo a fundo o processo. Entender como a coisa vai. Quando você olha para a área de saúde, aquilo é um grande hospital. Quando você olha para o RH, aí você tem um RH, né, dos funcionários convencionais, mas você também tem dos atletas. Quando você pensa nos atletas, você tem crianças ali que são atletas que estão estudando no chute inicial e você tem todo um fluxo de dados pessoais, dados sensíveis, dados de performance, dados de saúde. Você tem crianças que vivem dentro do clube em sistema de internato para se desenvolver no esporte. Você Uhum. tem eventos enormes ali na arena, que você também tem toda essa área de estrutura de eventos. Você tem os jogos, você tem a venda de ingressos, que é uma coisa bastante delicada também. E ao mesmo tempo você tem inúmeros parceiros e patrocinadores que muitas vezes querem acesso às bases de dados. Você tem a polícia querendo acesso à base de dados o tempo todo. Então, é bastante intenso. Né? O que eu posso dizer com muita alegria? O Corinthians, desde que eu comecei a história e não falei. Aí, quando iam contratar um DPO, me perguntaram de novo. Eu já estava uns 4 meses a todo vapor no projeto. E aí eu falo: a Uhum. gente se apaixona pelo filho de tanto carregar ele no colo. Né? Aí eu falei: tá bom, bora lá, vamos assumir esse desafio. Né? E realmente é muito desafiador, porque eu estava voltando onde eu estava. Você tem inúmeros contatos de diversas partes da sociedade querendo dado, querendo um contrato novo, consultando a respeito de uma eventual violação. Mas o que eu ia dizer? Eu posso dizer que desde de fevereiro de 21 eu não tive nenhum incidente
de segurança dentro do Corinthians. Que É maravilha. sorte, é São Jorge? Não necessariamente. A gente tem uma equipe, É que é o competência, IPTEC, né? uma área de tecnologia, que é muito estruturada. Então, É assim, tudo que competência. parece que está acontecendo, eu entro em contato com eles, eles já identificaram, já neutralizaram e já sabem exatamente o que aconteceu. É uma equipe muito boa que me dá muita tranquilidade. Né? Todos estamos muito sujeitos o tempo todo, é o que eu falei. Enquanto a gente está conversando, o Corinthians está tendo ataque, como o meu escritório está tendo ataque, e a rádio também está tendo ataque o tempo todo. Óbvio. É o quanto você aguenta e o quanto você está sabendo lidar com a situação. O Então, quanto que assim, tu é resiliente, tem né? sido, tem que ser resiliente. Então tem sido um projeto bastante arrojado, mas assim, muito feliz. Né? Eu consegui criar um sistema de conscientização, por exemplo, hoje eu criei as cláusulas para cada tipo de contrato e realmente cada setor usa efetivamente as cláusulas que eu criei. Tudo que chega de diferente do que eu criei vem para minha validação. Então, assim, dá trabalho? Dá. Às vezes é sexta-feira, final da tarde, o pessoal está na mesa para assinar o contrato e quer uma validação muito rápida. Tudo bem, dá para fazer. Mas assim, é muito arrojado. Você tem uma troca constante de funcionários, até pela dimensão. Então a gente tem um sistema de treinamento online, né, que é um treinamento fixo, que ele vai sendo disponibilizado para as equipes, e a gente faz eventos de treinamento presencial, que é o que eu mais gosto de fazer lá, para trazer para perto. Então, assim, eu fiz um treinamento muito legal há pouco tempo na Arena, que foi justamente para trazer para perto de mim as pessoas que ficam na ponta da linha, quem está na catraca, quem está no telefone atendendo o titular. Então eu queria ter essas pessoas comigo. Aí eu fiz um treinamento na Arena super descontraído, fiz questão de passar o meu contato direto interno do clube para todo mundo, sabendo o que eu estava fazendo do risco de inúmeros contatos diários, mas eu prefiro estar de mão dada com a pessoa que está lá na frente respondendo para o titular, do que ela às vezes nem saber que existe um DPO, que nem saber que existe um processo de adequação em andamento. Lá a gente, assim, terminou? Não, nunca termina, né? Eu posso dizer que a gente terminou a trancha inicial no dia que a gente finalizou o primeiro treinamento, que eu já tinha feito mapeamento de políticas. Mas, assim, hoje eu tenho no meu cronograma aqui novas políticas, eu tenho revisão do código de conduta, né? Então você vai tendo novos funcionários para treinar, novos patrocinadores para você ver o contrato, alguns benefícios que são trazidos para os torcedores. Agora, assim, o que tem tirado mais meu sono, e isso é importante falar aqui até para uma cultura geral, a questão dos sites falsos de venda de ingresso. Isso realmente é um problema que a gente está tendo que lidar, mas foge da estrutura interna da gente. Como eu disse, eu tenho uma equipe lá, o IPTEC, que eles são espetaculares em segurar as bolas mais pesadas. Só que assim, quando o titular vai lá e fornece as credenciais num site falso, fornece as credenciais num suposto sistema de reserva de ingresso falso que a gente está vivendo hoje, que é ele que está fornecendo, dificulta, porque assim, depois o bandido que pegou a credencial dele vai entrar no meu sistema de forma oficial. Né? Então, a gente está criando políticas, campanhas de conscientização do próprio torcedor nesse sentido. Mas, assim, até aproveito esse momento aqui para alertar as pessoas. Gente, cuidado com compra de ingresso, de evento, do que for. Né? Por exemplo, você sabe que o ingresso do jogo está esgotado, que custava X reais. Aí você sabe que está esgotado. Aí você entra no Facebook, tem um link lá dizendo que tem ingresso pela metade do preço. É claro que isso é golpe. Aí você vai clicar, o Pix que você vai fazer é para uma pessoa física, não é para o clube, embora tudo pareça o clube. Né? Precisa ter muito cuidado com isso. Né? Todo benefício exacerbado, hoje em dia, ele tende a estar revestido de um golpe. Né? Então, precisa ter muito cuidado. Na dúvida, entra no site oficial, na dúvida, liga no clube, liga na empresa de eventos. Né? A gente está tendo toda uma reformulação do nosso site do Tiqueteiro para criar um segundo fator de autenticação. E assim, eu vou ter o ano que vem, pela Lei Geral do Esporte, né, e pela Lei do Estado Seguro, a criar todo um sistema de reconhecimento facial que já está em andamento. Só que a gente não quer esperar isso. Mesmo antes disso, também trabalhando com a ideia de segundo fator de autenticação para evitar que os robôs fiquem validando as credenciais. Então, é todo um trabalho que a gente vem fazendo, porque realmente esse hoje é o ponto crítico que eu tenho. Né? Porque o titular, ele não percebe que ele está lidando com um falso, e ele acaba achando que o clube é que criou o problema. E não adianta eu querer voltar para o titular e falar, cara, foi você que deu a credencial, não tenho nada a ver com isso. Porque não é o meu papel como instituição
principalmente com uma instituição do tamanho que é o Corinthians, com a responsabilidade social que tem, não. Eu tenho que ensinar as pessoas a evitarem de cair nos golpes, né? Eu tenho que dar a mão para o titular, que ele é meu parceiro, que ele é a razão de existir de tudo isso, e falar, cara, vamos lá, ó, vamos tomar cuidado com isso, com isso. E se tiver dúvida, liga para o clube, se tiver dúvida, entra no site, entra no saque, manda mensagem para o DPO, né? Isso falo de todos os clubes, eu acho que todo mundo, nós temos 14 mil clubes no Brasil, né? Não considerando só os de primeira linha, né, os de primeira divisão, mas todos os eventos de entretenimento, música, tudo, existe essa questão dos sites falsos, e a gente precisa ser muito, muito cuidadoso, né? Eu insisto muito nisso, porque, sinceramente, a gente que é profissional de segurança da informação, a gente, às vezes, corre o risco de cair em golpe. Eu passei por situações aí nos últimos meses de engenharia social, que se eu não fosse paranoico, que nem minha família me chama, eu teria caído, porque é muito perfeito. Então, se você não tivesse sempre o desconfiômetro ali a todo vapor, né, nas compras online, nas plataformas de comércio, de e-commerce, né, cuidado com esse negócio de que, olha, paga o Pix, o frete no Pix primeiro, depois eu mando. Isso é tudo golpe. O produto custa 5 mil, ele está à venda ali por 2,5. Não compra. Exato. Ou se assim, se você acha que é uma promoção, liga na loja, vê se é a loja verdadeira, liga lá. Ou procura o telefone da loja, o site oficial, e vai lá e confirma. 99% das vezes não é uma promoção, é um golpe. O criminoso trabalha muito com a emoção, né, da gente. Então, ele. Olha, eu posso até contar rapidamente esse caso, um dos casos de engenharia social que eu sofri. Se me ligar, hoje o crime organizado, o crime eletrônico, ele está muito bem estruturado. Ele tem psicólogo, ele tem talento, ele tem roteirista. E assim, me ligaram na hora do almoço, dizendo que era de uma grande instituição de ensino aqui no Brasil. A pessoa tinha todas as minhas informações, tinha estudado meu LinkedIn como ninguém, pedindo para eu validar e fazer um texto recomendando uma cartilha de uso ético de inteligência artificial. E justamente eu escrevi um texto num livro da OAB recente sobre uso ético de inteligência artificial. Então estava tudo muito bem estudado. Mas me ligaram na hora do almoço, a pessoa já tinha as minhas informações, me chamando pelo nome que as pessoas me chamam, super íntima, e dizendo, olha, a gente está criando uma cartilha, a gente queria que você pudesse fazer uma recomendação, uma validação, tal. Falei, tá bom. O teu melhor e-mail e ela falou meu e-mail de uso diário, falei, olha, eu tô te mandando material assim, perfeito. Aí caiu numa URA para avaliar o atendimento, cara, perfeito. Caramba. Aí eu chego no escritório, abro o e-mail, impressionante, assim, a cara do e-mail, com o logo certinho dessa instituição, tudo muito bem escrito, espetacular. O arquivo era um PDF chamado Cartilha de Uso Ético da Inteligência Artificial, perfeito também. Mas assim, a gente é paranoico, né? Aí eu vou no e-mail que originou, eles falharam só ali. Dava para ter resolvido, com alias qualquer, eles teriam resolvido. Mas estava lá, tipo, Tatiana, não lembro o nome da menina que ligou, @ o nome da instituição.fr. Eu falei, opa, um site francês aqui, acho que não. Aí eu só deletei o arquivo, mas assim, 99% das pessoas que eu conheço teria caído, porque estava muito bem estruturado. Ela, assim, usou neurociência, ela me ligou na hora do almoço, atenção baixa. Ela não me pediu informação nenhuma, ela só pediu para confirmar e ela foi dando todas as minhas informações. Então, assim, muito bom. E ela contextualizou tudo só para eu abrir o PDF lá que ela me mandou no e-mail. Um phishing nível premium. Porra, essa aí queria, né? Essa aí tá bem treinada pro crime. Exatamente, mas assim, e eles estão assim hoje, é muito rentável, né, Fernando? Hoje, eu dizia até pouco tempo atrás que era a terceira maior economia do mundo. Eu já ouvi que já é a maior. Está na frente da China e dos Estados Unidos como economia. A Marta trouxe esse dado aí para nossa conversa e realmente é a maior hoje, a maior economia, o crime cibernético é a maior economia hoje, entendeu? Então a gente precisa ter esse cuidado aí, com certeza. Mas assim, quando a gente começou a ter questões de segurança física, a gente começou a colocar cadeado, chave, trancar o carro, pôr alarme, fazer seguro. Hoje a gente está chegando num ponto de insegurança eletrônica que a gente vai precisar fazer isso. Vai ter que ter sistemas hoje, nem de duplo fator, mas de triplo fator, que você tem ali uma senha, tua digital e um token, né, que já existe hoje. Você vai precisar ter seguro, você vai precisar. Já a gente vai estar falando de seguro cibernético pessoa física. Com certeza. Porque assim, é inevitável.
Eu concordo. E deixa eu te perguntar, Causa, tu tava comentando ali do case do Corinthians, né? Como, como que foi no momento que tu chega lá e vê aquele Titanic, por onde começa, né, cara? Assim, essa é a minha dúvida também. Por onde começa? Como é que tu deu start nesse trabalho? Cara? Pô, vou fazer um assessment, vou fazer o quê aqui? Como é que dá esse start, né, nesse projeto, que obviamente, que nem tu comentou, é contínuo, mas é aquela coisa, tu olha aquele Titanic e tu fala assim, ok, tem que começar por algum lugar isso aqui, né? Assim, a primeira reunião estava a alta diretoria toda ali, porque eles estavam mais curiosos do que qualquer outra coisa. E ali não dá para fazer um assessment eletrônico com algum software, porque assim são bases muito dispersas, com é muito amplo, né? Então o que eu Uhum. fiz? A primeira coisa, eu dei a mão para o jurídico, eu trouxe uma pessoa do jurídico comigo, e junto com essa pessoa eu montei um comitê, trazendo uma pessoa do administrativo, uma pessoa do marketing, uma pessoa dos esportes, e comecei ali a fazer um assessment a frio, fazer um mapeamento a frio, com planilha de Excel mesmo, entrevistas de 1 hora com cada colaborador de cada equipe, e assim, descobrindo coisas bastante controversas muitas vezes, as pessoas que não, às vezes nem sabiam trazer as respostas, porque elas não estavam acostumadas a olhar para os processos. Foi Uhum. muito bom para todo mundo. Eu sei que, olha, quando a gente conseguiu terminar o mapeamento, esse assessment de todas as áreas, a gente tinha uma fotografia bem interessante do trabalho que tinha que ser feito. Mas foi tudo a frio ali no CISEL, ali, sabe? Teve que ser tudo Cara, muito, muito feito à mão mesmo, porque tinha informações que estavam muito desencontradas, a gente tinha situações de computadores específicos que tinham planilhas específicas até fora do sistema. Então, um assessment eletrônico não iria funcionar ali. Não é uma uhum. empresa que tem um sistema e uma atividade fim, né? Com Por certeza. exemplo, a área toda de saúde funciona num sistema diferente. A área de marketing tem as plataformas com os parceiros. Então, a gente precisava trazer tudo, mas tudo na mão, tudo na base da entrevista, sentando, conversando, explicando a necessidade, mandando os formulários, revendo os formulários, depois que terminou o mapeamento, com cada área sentar de novo, bater esse mapeamento se realmente fazia sentido as informações. Foi duro, eu acho que eu levei, sem brincadeira, esse mapeamento foi uns 6, 7 meses de trabalho. Um O trabalho, mapeamento literalmente um trabalho de formiguinha, né? Pra de ser bem. formiguinha tem que ser manual, porque Tem que assim, ser. não adianta mapear o sistema, né? O sistema ali você ia pegar uma fotografia de um pedacinho muito pequeno da estrutura. Isso, isso me faz lembrar que é aí um pouco do que a gente conversou também lá no início, né? Que o quanto mais cedo a gente começa e vai levando e elevando as estruturas bem documentadas, mais menos trabalho a gente tem também lá no futuro, né? Sim, Para algo sim. assim, né? Sim, e até falando em processo contínuo, a gente começou há uns 2 meses uma revisão do mapeamento. Ótimo. Precisava, assim, se for ver pela lei, para cumprimento da lei, precisava? Não, mas é importantíssimo, porque muita coisa mudou. Quando eu fiz o Uhum. mapeamento, por exemplo, o aplicativo do Fiel Torcedor não existia. Então, por mais que eu tenha regrado ele ao longo do tempo, se eu voltar lá no Uhum. mapeamento inicial, ele não está lá. Caramba. E tu vê, né? De Então, novo, é habilitador do negócio, porque o negócio ele vai surgindo novas linhas de receita, novos negócios acontecendo que tu precisa continuar mapeando, trazendo, criando o processo e acompanhando esse processo bem documentado para que não se perca na frente, né? sim. E assim, né, num clube de primeira divisão, a gente também tem uma questão, 3 pontos que são críticos, assim, e não falando, né, de forma negativa, mas assim, de forma mesmo proativa de olhar. Né? Até uma dica aqui para qualquer um que vá fazer processo de Uhum. adequação em clubes, você tem que olhar com muito cuidado para 3 elementos dentro da tua estrutura. Uma é o conselheiro, porque o conselheiro ele não tem subordinação hierárquica. Então você não Uhum. pode impor que ele cumpra a política, você não pode impor que ele assine um termo de confidencialidade, porque ele é eleito, ele pode simplesmente falar para você, não, não vou assinar. Tudo bem, você consegue fazer uma carta de risco, explicar que ele está criando uma vulnerabilidade, blá blá blá. Uhum. Mas assim, é muito mais importante você trazer ele para perto, porque não na força, na força você não vai ter ele com você. Com Você precisa certeza. envolver ele no processo, explicar o quanto aquilo
é para trazer um benefício para a comunidade que envolve aquele clube do que uma imposição legal. Então esse é o primeiro personagem ali que a gente precisa olhar com uma certa atenção. O outro personagem é o agente, porque assim, quando a gente fala de um clube, né, o que mais as pessoas pensam é no atleta profissional. O 90% do problema não é esse, mas no caso do atleta profissional, você tem interesse de mídia em tudo que está sendo tratado nos contratos. E assim, os agentes, eles têm uma comunidade muito viva e ativa e eles trocam muita informação entre eles, até por questões comerciais, o que tudo bem. Só que assim, a gente não pode esquecer que tem esse apelo da mídia e muitas vezes o agente de determinado atleta vaza efetivamente uma informação ou comenta uma informação comercial de um contrato que ainda está em andamento e nem sempre os outros agentes vão ter o pudor ou a responsabilidade de não jogar isso para a mídia. Então, assim, é um ponto delicado que também precisa se fazer um trabalho de conscientização dos agentes. E o terceiro é o próprio atleta profissional, porque muitas vezes ele está ali muito distante das questões administrativas, né? Então, o atleta entender a importância também dele não vazar uma informação estratégica, né, e pensando em dado sensível, porque às vezes se eu digo que tal atleta não está escalado para o próximo jogo, eu embutidamente estou dizendo que ele está com algum problema de saúde, muitas vezes eu tenho um dado sensível aí. Uma negociação, qualquer coisa desse uma jeito. negociação. Então tem esses elementos aí que a gente precisa olhar com carinho, com cuidado especial, né, e ficar muito atento às questões de mídia, né? O futebol, ele é movido a paixão, né? 100%. Então tem os que amam profundamente aquele clube, os que odeiam profundamente aquele clube, e aí 100%. Você tem que ficar ali com muito cuidado, porque qualquer notícia que envolve um clube, ela vende. Então precisa ser muito atento, né? As questões da confidencialidade das reuniões, de tudo que é tratado internamente no clube. Isso é bastante crítico também. E causa a gente estar se encaminhando aí pro final do nosso bate-papo aqui, infelizmente. O bate-papo tá delicioso, cara. Conversaria a tarde inteira aqui, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Mas eu queria entender desse ponto que tu trouxe, né? De permear todas as categorias e as camadas de gestão da empresa. Como que hoje o Corinthians ele demonstra, né, esse compromisso com a proteção de dados, a privacidade, e também como é que é esse report, né, esses relatórios, essas reuniões com a alta diretoria que funciona no clube para tratar desse tema? Assim, a parte de demonstrar isso, a gente buscou as formas tradicionais desde o início, né, de que abrir um canal específico do DPO, que está no site, colocar as políticas no site e procurar, né, de todas as formas, em todos os contratos, sempre está prevista ali a obrigação em relação ao tratamento de dados. Isso é um ponto externo, né? Internamente, a gente trabalha com uma união de times. É o que eu falei da questão da multidisciplinariedade. A proteção de dados, quando eu cheguei no Corinthians, ela não existia. Então, ela não é uma pasta do jurídico, ela não é uma pasta da tecnologia, ela não é uma pasta do compliance, ela acabou virando uma pasta exclusiva, mas que precisa estar de mãos dadas com o jurídico, com o IPTEC, que é a parte de tecnologia, com o compliance, para que ela funcione. Então, na verdade, assim, existe ali mais do que toda a estrutura de políticas efetivas, redigidas, a gente tem ali um acordo de cavalheiros muito forte entre as equipes para a gente fazer uma gestão conjunta disso, né? E a gente tem as reuniões ali bastante frequentes, mas mais do que isso, a gente acaba tendo, né, porque ainda com questão de trabalhos em home office, nem todo mundo está o tempo todo dentro da sede do clube. Eu mesmo vou com pouca frequência dentro da sede do clube, mas a gente está sempre se comunicando. É raro um dia de trabalho que eu não falo pelo menos com 2 pessoas da equipe ali dentro. Sim. Porque sempre tem um e-mail para responder, um contrato para revisar, uma situação para olhar, uma resposta, uma preocupação. Então, assim, é bastante intensa. A gente tem feito essas reuniões, os reportes para a alta, mesmo para a diretoria, para a presidência, por exemplo, esses reportes feitos pessoalmente, eles são mais raros, eles costumam ser anuais, mas a gente tem os relatórios ali, pelo menos bimestrais, de todas as atividades que estão sendo feitas, né? Até porque tem demandas que surgem que a gente precisa suprir, demandas que vêm das outras equipes, que vêm
a própria diretoria. Por exemplo, nós vamos ter um evento que chama eu não lembro agora o nome exato, mas é um evento sobre integridade, que vai ser agora no final do mês de agosto, em que vai ter ali uma palestra feita para toda a comunidade, não só para as equipes internas, mas para os sócios, para os torcedores, tudo no ambiente lá do auditório, falando de proteção de dados e querendo levar realmente essa questão da segurança digital como um todo. Maravilha, muito bom, Causa. Eu gosto de sempre deixar nesse último momento aqui um espaço aberto e fazer uma provocação, né? E a provocação de hoje é como é que tu, na tua visão, como é que tu tá enxergando o direito digital, a privacidade, a proteção de dados aí no futuro? Qual é essa visão que o Causa pode trazer para nós aí para a gente poder finalizar o nosso bate-papo? Olha, eu sinceramente, Fernando, eu vejo que não existe muito o direito em 4 ou 5 anos sem ser um direito focado no ambiente digital, preocupado com as relações no ambiente digital. Né? Vão ser raros os contratos físicos, vão ser raros os processos físicos, vão ser raras as relações que estejam documentadas de forma física. Então, eu entendo que o advogado, principalmente os jovens advogados, eles precisam começar a olhar para o direito digital, né? E assim, tirando um pouco essa pecha do direito digital, mas olhando para a prova digital, para a coleta técnica e válida da prova digital, como uma das coisas necessárias para o dia a dia. Porque assim, não basta, é muito comum, né, mas eu tenho print da mensagem, eu tenho aqui uma fotografia, mas a fotografia foi pelo WhatsApp, ela já não tem mais metadados. Então, os advogados precisam começar a criar uma maturidade de entender a prova digital do ponto de vista da cadeia de custódia, mantendo os metadados, e precisa se existir de uma forma mais robusta a perícia dos documentos digitais. Eu sou perito aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo de outra área, de propriedade intelectual, mas o que acontece? Você não tem dentro da divisão dos peritos, por exemplo, um perito em documento digital. E isso eu acho que vai ser fundamental. Quem quiser olhar para esse mercado aí como uma forma de futuros negócios, eu acho muito interessante, porque a análise de documentos a partir de mais 2 ou 3 anos, ela vai ser 100% digital. É metadado que a gente vai precisar entender. Maravilha. A certeza é que nós vamos precisar de mais outros programas para destrinchar todos esses assuntos, né, Causa? Então, com Estou à certeza. disposição. Foi um prazer. Vamos Foi pensar, um prazer, assim. vamos pensar em outros programas aqui. Eu quero te agradecer imensamente a tua disponibilidade e esse bate-papo incrível aqui que tu trouxe para nós no Segurança Digital. Perfeito. Estou à disposição para outras conversas. Também adorei aí a nossa conversa e é importante a gente levar para o público, né? Todo esse movimento que vem acontecendo, essa transformação da nossa sociedade. Com certeza. Eu acho que essa nossa missão aqui é trazer e também traduzir um pouquinho do nosso mundo, muitas vezes técnico, para o grande público, para que a gente possa conscientizar cada vez mais pessoas que estão fora aqui da nossa bolha, né? Causa, muito obrigado Você novamente. viu que eu tentei evitar siglas de tecnologia e também juridiquês, né? Eu tentei falar com o público. Perfeito, perfeito, maravilha. Obrigado, Causa, obrigadão Obrigado, um pela abraço. participação. Um abraço. Valeu. E para Tchau, você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado. Continue aqui nos acompanhando, o programa de Segurança Digital em todas as plataformas da Jovem Pan Porto Alegre e até o próximo programa. Um abraço.